Salve, salve meus amigos que acompanham o Vem Professorar. Tudo bom com vocês? Que ótimo, espero que sim, porque aqui a gente continua nas nossas discussões envolvendo a obra Neuroeducación en el Aula, escrita pelo Jesús Guillen, que é professor da Universidade de Barcelona. E a pergunta que eu deixei na última aula, ou na aula não, né? No último vídeo que nós gravamos é a seguinte: você sabe o que acontece no cérebro dos bebês e dos adolescentes? Porque aqui a gente está estudando o funcionamento do cérebro para lidar com as questões de aprendizado. E aí o autor nos apresenta as seguintes características que para mim foi novidade compreender um pouco mais. Vamos falar do cérebro então dos bebês. E ele fala o seguinte, ele nos explica que no primeiro ano ocorre uma grande reorganização neural, com um enorme aumento de sinapses, que é a sinaptogênese, sendo que cada região do cérebro segue seu próprio ritmo. Mas olha que interessante, então vão se juntando muitos neurônios e ali existe uma reorganização deles, com o aumento da conexão, porque as sinapses são as conexões entre os neurônios. E depois que acontece essa reorganização neural, o que o autor nos fala? Este processo de formação de conexões neurais é seguido por um período de poda sináptica, que permite manter as sinapses que se utilizam e descartar as que não, melhorando a eficiência neural. É como quando podamos uma árvore para obter melhores frutos. Então, quando o cérebro quando a criança, o bebê vai se desenvolvendo, ele gera muitas conexões neurais, mas nem todas são necessárias para a continuidade do seu desenvolvimento. É aí que surge então essa chamada poda sináptica. Então, onde algumas conexões que não são necessárias são descartadas para que as outras continuem se desenvolvendo. E aqui ele também fala a respeito do cérebro dos adolescentes. Ali a gente viu o que acontece no cérebro dos bebês. Agora ele passa a explicar para nós o cérebro dos adolescentes. E aí ele fala para nós o seguinte, que é um período em que ocorre uma grande reorganização das redes neurais, que gera um funcionamento cerebral diferente daquele da infância ou da vida adulta. Olha que interessante. Então, durante a adolescência é um novo período de reorganização das redes neurais. As conexões ali feitas dentro do cérebro mudam na adolescência. E aí ele nos explica também que o cérebro dos adolescentes não é um cérebro envelhecido, né, do bebê que ficou apenas mais velho. Então não é um cérebro envelhecido de uma criança, nem o de um adulto em processo de formação. Apenas trabalha de forma diferente. E eu tinha a noção antes dessa informação de que ele era só um cérebro em preparação. Mas aqui, de acordo com as pesquisas científicas divulgadas e trabalhadas pelo autor, na verdade o que você tem é que dentro do período chamado de adolescência, o cérebro funciona de uma maneira própria, que é diferente da criança e que é diferente do funcionamento cerebral do adulto. E aí ele mostra para nós o seguinte, que na adolescência se observam grandes melhoras na capacidade cognitiva básica, ou nas capacidades cognitivas básicas. Então melhora o raciocínio aí e o pensamento dos nossos jovens, das nossas jovens. E ele ainda continua nos explicando que dentro desse período chamado de adolescência, ocorre a diminuição gradual da substância cinzenta no córtex pré-frontal, devido ao processo de poda sináptica. Então a gente já falou de poda sináptica. É quando o cérebro vai descartando algumas conexões que não são importantes. Mas, ao mesmo tempo em que você tem essa diminuição da substância cinzenta dentro do cérebro, em paralelo, existe um aumento da chamada substância branca no córtex pré-frontal, que melhora a velocidade de transmissão de informação entre os neurônios e a conectividade entre as regiões cerebrais. Então veja, dentro da adolescência, a velocidade de processamento aumenta e as conexões entre as regiões também ficam mais rápidas. Então o cérebro do adolescente está trabalhando numa velocidade maior do que o cérebro de uma criança, de um bebê.
E aí ele mostra para nós o seguinte ainda, que existe um aumento da densidade de receptores de dopamina. E nós já falamos no último vídeo que a dopamina ela está relacionada com as sensações de alegria, de prazer. E existe então um aumento da densidade de receptores. O cérebro tem muito mais forma de receber e processar essas questões que envolvem as sensações de prazer. E é por isso que ele traz para nós que os adolescentes eles valorizam mais as recompensas do que as consequências negativas, o que é ampliado pela presença de amigos. É por isso que nós falamos muitas vezes que a adolescência é um momento em que os jovens se arriscam muito. Por quê? Dentro dessa nova configuração cerebral, eles estão muito mais receptivos aos momentos e às questões que envolvem prazer. Por isso, mais aptos aos receptores de dopamina. E com isso, eles são mais inclinados pelas recompensas de prazer do que pelos riscos que aquela atividade desencadeia. E isso é potencializado quando eles estão com os amigos. Em grupos, em amigos, eles se arriscam mais, estão mais propensos a situações que envolvem uma potencial recompensa no sentido de ter mais prazer do que nos perigos ali envolvidos. E aí ele mostra para nós o seguinte, mesmo a adolescência ser um período que envolve meninos e meninas, o amadurecimento cerebral é diferente dos meninos e das meninas. Como assim, professor Fagner? O autor nos explica que nas meninas o que acontece dentro da adolescência é que amadurecem antes as regiões do córtex frontal que atua no processamento linguístico e na inibição de impulsos, bem como o hipocampo, indispensável para os processos de memória e aprendizado. Então, nas meninas, elas têm um processamento linguístico mais rápido, que é uma área que amadurece mais rápido. O controle inibitório também é uma região cerebral que amadurece mais rápido das meninas. E elas também têm um amadurecimento do hipocampo. E a questão do hipocampo ela é importante porque envolve a memória e envolve o aprendizado. Então, as meninas amadurecem, ou melhor dizendo, o cérebro das meninas amadurece mais rapidamente nessas regiões. Agora, como é que funciona nos meninos? Nos meninos, existe um amadurecimento do lóbulo parietal inferior. E por que essa região é importante? Porque ela é fundamental para as tarefas espaciais e a amígdala, que é onde você tem ali também o processamento das emoções. Então, olha que interessante. 2 jovens, ambos na adolescência, mas o cérebro está amadurecendo de maneiras diferentes, se ele é menino ou se ele é menina. E agora que a gente já entendeu um pouco melhor o funcionamento dos bebês, depois as podas sinápticas, como é que o cérebro adolescente funciona, sabendo que as meninas e os meninos têm amadurecimentos de regiões cerebrais diferentes, uma pergunta que surge é a seguinte: o que fazer na sala de aula? Porque essa é a grande preocupação aqui da neuroeducação. Uma vez que eu compreenda um pouco melhor o funcionamento do cérebro, como é que eu transmito isso, como é que eu trabalho com essa situação dentro da sala de aula? E é isso que nós vamos ver no nosso próximo vídeo, começando com essa pergunta: o que é que eu faço dentro da sala de aula? Meu muito obrigado e eu te espero. Tchau, tchau!